Nós estamos na semana de volta para o natural. E hoje, na semana de volta para o natural, eu quero chamar a atenção para vocês. Eu tenho umas 5 dicas para você. É isso, ó. Aqui, ó. 5 dicas para você voltar para o natural. Eu já fiz um vídeo sobre o De Volta para o Natural, de uma forma mais abrangente. Então, é um vídeo antes desse aqui, é o vídeo número 1. Esse aqui é o vídeo número 2. Nesse vídeo eu quero chamar a atenção para vocês de um comportamento social. E no próximo vídeo, no vídeo número 3, eu foco mais em produtos específicos. Nesse vídeo número 1, eu preciso pegar você e inspirar você mais num passo anterior. Eu preciso que você venha comigo nessa viagem para a gente entender de comportamento um pouquinho, entender o que está acontecendo com a sociedade e contar um pouquinho para você nesses 5 passos que eu vou, nesses 5 tópicos que eu vou conversar aqui contigo, se isso está acontecendo com você também. Isso aconteceu comigo, eu vi acontecer também com a minha família e até antes, e vejo acontecer até hoje com as pessoas, e até antes mesmo da Nação Verde existir, e um fato que me motivou muito a montar a Nação Verde, né, desde o problema de saúde, que me deixou muito preocupado com a minha mãe, quando eu percebi que muitas vezes um bloqueio que a gente tem está muito relacionado com um propósito. Eu já tinha passado por muitas dificuldades na minha vida. Eu passei por problemas financeiros, já problemas de relacionamento, e claro que isso sempre perturba muito a gente, mas isso não me derrubava. Mas quando eu passei por um problema de saúde, eu vi que aquilo realmente acabava comigo, me deixava prostrado, me deixava sem ímpeto, sem ânimo para viver, para trabalhar. Eu percebi que realmente problemas de saúde eram coisas que realmente me abalavam. E se eu pudesse trazer alguma coisa, se eu pudesse pensar em alguma coisa, em que a partir desse ponto, a partir de que eu tive um problema real dentro da minha família, eu tive um problema social real comigo, e isso me fez mudar muito o comportamento e me fez ver a vida de uma outra forma. Então, eu peço para que você preste atenção nesse vídeo, porque isso realmente vai, esses 5 pontos que eu vou passar aqui, pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Nós estamos na semana de volta para o natural. E o que pode ser mais natural se a gente não perceber dentro da gente o que faz, quais são os gatilhos que fazem a gente ter um determinado comportamento? Na Bíblia a gente vê que, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, você vê em várias passagens falar sobre livre-arbítrio, e a gente vê também que, mesmo de uma forma mais moderna, os cientistas também tentam separar o ser humano dos animais da mesma forma. Na Bíblia a gente fala de livre-arbítrio, na ciência a gente fala de sermos seres racionais. O problema, tanto na Bíblia, no livre-arbítrio, como nós sermos seres racionais, é que quando você observa, às vezes, o comportamento que a gente é levado a ter, de forma recorrente, vale a pena a pergunta: será que nós somos realmente racionais? Será que nós estamos exercendo o livre-arbítrio? Tem um capítulo no Novo Testamento, lá, se não me engano, lá em João 16, que fala assim: no mundo tereis aflições, mas não se preocupem, pois eu venci o mundo. E na psicologia moderna, a gente vê muito os psicólogos e filósofos falarem sobre o quão importante é a forma com a qual eu reajo aos problemas que acontecem. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso, né? Que não é tão importante aquilo que acontece comigo, mas é mais importante ainda a forma que eu reajo àquilo que acontece comigo. Mas será que isso resolveria o problema? Eu não acredito que isso resolva o problema. Mas eu acho que é um bom caminho você se preocupar com a forma que você reage aos problemas que vão acontecendo na sua vida. Porque a forma com a qual você reage pode levar você a não exercer mais o seu livre-arbítrio. Por exemplo, quando você tem compulsões e tem atitudes e ações, simplesmente escolhas que você faz, que você já está fazendo isso de uma forma totalmente automática. Você já não sabe mais o porquê você está fazendo isso, né? Então, muito embora seja um bom caminho você se preocupar e prestar muita atenção na forma que você reage às coisas que acontecem, eu peço para você prestar atenção aqui comigo nesse primeiro ponto e dar um passo atrás.
Será que só isso é suficiente? Eu penso que não. Eu penso que se você prestar atenção nesse segundo ponto, então esse primeiro ponto é, você precisa prestar atenção à forma que você reage. E quando você presta atenção à forma que você reage e percebe que você está no automático, então você dá esse passo atrás e presta atenção nesse segundo ponto. O importante é entender de onde vêm essas vontades. Olha, que tal a gente estabelecer esse raciocínio aqui? Olha, no mundo tereis aflições, não é assim? No primeiro ponto? Legal, mas não se preocupe, eu venci o mundo. Seria mais ou menos o seguinte, é o que é. E se nós, nesse momento em que damos um passo atrás, estabelecermos essa frase, é o que é. Portanto, se nós entendermos já que a vida é sofrida mesmo, se nós entendermos que não importa o que a gente faça, não importa a escolha que a gente tome, haverá sofrimento. Se eu não decidir ter filho, eu posso, muito bem, decidir não ter filho, querer ter uma vida, inclusive, de solteiro. Isso atrairá algum tipo de sofrimento. Talvez a solidão, eu não sei, mas atrairá com certeza. Se eu decidir ter filhos, eu vou ter que incorrer em riscos absurdos, em responsabilidades absurdas. Sem dúvida, trará sofrimento. Eu só quis fazer essa comparação para você entender que tudo na vida vai trazer sofrimento, então é o que é. Não entender que a vida trará sofrimentos constantes, que todos os dias nós teremos desafios, não entender isso, com certeza, me fará agir de forma compulsiva. Eu vou querer, ao não entender como a vida funciona, não entender como o mundo funciona, eu vou naturalmente começar a fazer más escolhas. Eu vou começar a atrair compulsividade, porque eu quero que o mundo se apresente para mim de uma forma que eu espero. As pessoas precisarão se comportar da forma que eu espero, para que eu me sinta bem. E isso não vai acontecer. Então, dá esse passo atrás, nesse segundo ponto, e saber de antemão que nem tudo vai ocorrer da forma que eu espero, é exercer meu livre-arbítrio. É exercer, de fato, um raciocínio. É sair da corrida, né, dos ratos, que a gente chama, aqueles ratinhos que ficam ali na rodinha, né? Portanto, isso nos leva a esse terceiro ponto importante para você anotar. Treine sua mente para que, não importa o que ocorra, ela sempre tenha uma resposta. Todo problema tem uma solução. Então, olha só que importante. Na vida a gente vai ter aflição. Eu preciso entender que eu preciso fazer boas escolhas, é o que é, independente do que aconteça. Eu preciso me centrar, eu preciso me concentrar. E eu preciso me lembrar de que todo problema que acontece, ele tem uma solução. E que não importa, não haverá ganhos ou necessariamente perdas, o que vai haver é ou eu ganho ou eu aprendo. E isso é muito importante. Você já vai entender por que eu estou dizendo isso. Isso pode parecer, de certa forma, de uma certa forma, um lugar comum para você. Você já pode ter ouvido de alguma outra forma isso que eu estou dizendo, mas espera um pouquinho, que você já vai entender o porquê que eu estou dizendo isso com esses passos. Porque quando você tem consciência disso, você vai conseguir fazer melhores escolhas. Você quer ver só como é que a gente faz para fazer escolhas melhores? Como é que a gente faz para ter de volta ao natural, se nós não temos o livre-arbítrio, o raciocínio, e continuamos fazendo as mesmas coisas sem perceber, indo aos mesmos lugares sem perceber? Olha, quando você está assim, presente realmente, quando você realmente está exercendo o seu livre-arbítrio, você começa a pensar coisas do tipo, peraí, mas eu tenho uma impressão de que em 99% dos lugares que eu vou de forma automática, tem 99% das mesmíssimas coisas para vender. Então, quando eu vou em lugares muito generalistas, simplesmente porque eu vou atrás da comodidade, da economia de tempo, simplesmente eu chego nesses lugares e as coisas estão todas pré-prontas, elas são caracterizadas por serem totalmente automatizadas, ou seja, não tem ninguém para me atender, para conversar, para dizer bom dia, eu não sei o nome de ninguém, eu não, sequer muitas vezes eu digo bom dia, ou digo tchau, ou boa tarde, ou boa noite, isso vai me transformando num ser muito mais automatizado, autômato, e isso vai fazer, com certeza, eu perder meu livre-arbítrio e o meu raciocínio das coisas. Presta atenção, quando você vai em muitos lugares generalistas, onde tem absolutamente de tudo, tem a carne para você comprar,
tem o detergente para você comprar, tem o peixe para você comprar, tem, por assim dizer, um produto natural para você comprar. Percebe? Esses lugares são extremamente generalistas, eles não fazem curadoria de absolutamente nada. Percebe a diferença? Você perdeu essa noção. Você concorda com o que eu estou dizendo? Não? Melhor ainda. Melhor que você não concorde, é com você mesmo que eu quero falar. Então, faça o seguinte, se lembre de quando foi a última vez que você foi numa feira livre. Aquela feira livre, aquela de sábado, domingo, no meio da semana, aquela que você pode ir às 11 horas, onde tudo é mais barato, né, às 11, mas é aquela onde você tem os cheiros, onde você tem as pessoas especialistas nas coisas. Você tem o cara da banca de tomate, você tem o cara da banca de banana, você tem os especialistas e você vai se surpreender o quão muito mais barato os especialistas são. Quando você vai num açougue dedicado para um churrasco, você vai perceber que ao conversar com a pessoa e adquirir coisas mais baratas, melhores, mais eficazes, você vai fazer um churrasco 10 vezes melhor. Quando você vai num empório, numa loja de produtos naturais, as pessoas vão ter um atendimento, muitas têm até técnicos de nutrição, ou entendem muito de nutrição, porque vivem aquele universo, e elas vão poder focar e dar soluções para você. Um dos motivos, uma das desculpas que você dá para não frequentar esses lugares, essas pequenas empresas especialistas, é porque você decidiu contar uma história para você, dizendo, eu não tenho tempo. Bom, isso não é uma desculpa real, porque você, ao não ter tempo, significa necessariamente que você é uma pessoa improdutiva. Você fala, não, Ricardo, eu sou uma pessoa extremamente bem-sucedida, eu não sou improdutivo? Meu amigo, minha amiga, se você não tem tempo para escolher, para ir em especialistas, e se você não tem tempo para a coisa mais importante na sua vida, que é escolher as coisas que vão entrar no seu corpo, desculpa, você não é uma pessoa produtiva. Além do mais, se você é tão bem sucedido assim, você poderia então pagar pessoas para fazer isso por você, ou então entrar no aplicativo. A Nação Verde, por exemplo, tem aplicativos, você pode entrar e comprar por lá. Mas, se a sua desculpa é porque você vai nesses lugares generalistas, grandes hipermercados, grandes supermercados, se a sua desculpa é ir nesses lugares, porque esses lugares são mais baratos, eu não tenho uma boa notícia para você. Me diz uma coisa, esses lugares têm um poder muito grande, uma comunicação muito grande, eu confesso, e eles vão levar você a pensar dessa forma, que você vai lá para aproveitar, para pegar oportunidades, mas deixa eu te dizer uma coisa, se esses lugares fossem realmente mais baratos e tivessem realmente oportunidades, será que eles seriam tão multibilionários como são esses grupos? Como eles se transformaram em grupos multibilionários, perdendo dinheiro, foi fazendo você economizar? Deixa eu dizer uma coisa, você não está economizando, pelo contrário, você está gastando muito mais. Ao ir nesses lugares excessivamente grandes, generalistas e com várias marcas de produtos artificiais e ultraprocessados, enfim, produtos de desembalar, o que vai acontecer com você é que você acaba gastando mais. Porque são tantas oportunidades que você vai passando pelos corredores e que isso raramente vai fazer você economizar. Pelo contrário, você pode até, às vezes, economizar em determinados produtos, em determinados preços por unidade, mas no cômputo geral você vai consumir muito mais. E o pior, vai comprar inúmeras coisas das quais você não precisa. E por que isso acontece? Porque esses lugares possuem tantas marcas, tantas grandes marcas, com tantos gatilhos mentais, com tantas propagandas no Big Brother Brasil, com tantas propagandas nas mídias sociais, no rádio e na TV, que vão induzir você a um consumo desnecessário e desenfreado. E é por isso que você, em algum momento da sua vida, acabou desembrulhando muito mais coisas do que descascando. Você, ao ir em lugares generalistas, você perde também o senso de pertencimento, o senso de saber o nome, às vezes, das pessoas. Deixa eu dar um conselho para você. Nesse quarto ponto, substitua os generalistas pelos especialistas. Seja realmente produtivo de verdade e entenda que, muito provavelmente, a tecnologia, ela tirou o tempo, você deve estar passando mais tempo nas mídias sociais ou fazendo outras coisas extremamente improdutivas e agora você não tem tempo para você. Me diga uma coisa, você não está convencido ainda, então eu vou convencer você agora. Você sabia que, muito provavelmente, hoje os cachorros e os gatos estão comendo melhor que você? E você sabe por que talvez isso esteja acontecendo? Porque quando você vai comprar a comida do seu cachorro e do seu gato, você vai num especialista. Você vai lá num pet shop. E lá está tudo separado por categorias, por adultos, cãezinhos nenéns, cãezinhos de porte tal, da raça tal. Eles chegam num nível de especialidade que você consegue comprar um produto para o seu cachorro, para o seu gato. Pela raça, pelo tamanho, pela idade, enfim.
mais natural, sem transgênico, com transgênico, mais com salmão, ou só de frango, ou de carne, ou os três misturados, porque eles são especialistas, eles te atendem e conversam com você. Então, se hoje o seu cachorro ou o seu gato estiverem comendo melhor que você, não seria uma surpresa para mim. Porque você, quando pensa na comida deles, você vai no especialista. Mas quando você pensa numa comida para você, você não vai. Isso é sério. Isso é muito sério. Olha, veja, eu quero mais que você compre uma comida muito boa para o seu cachorro e para o seu gato. Quero realmente que você compre. Mas eu penso que você também deve pensar nesse vídeo, eu acho ele bastante provocante nesse sentido. E se você pensa que, Ricardo, ao dizer isso, você está me julgando, olha, na realidade eu estou falando sobre mim mesmo, viu? Eu passei por tudo isso, né? E eu vejo o quão isso é prejudicial para a gente. Se você estiver pensando assim, Ricardo, isso tem a ver com comprar de pequenas empresas? Olha, esse bloco é sobre de volta para o natural. Eu não estou falando aqui de empreendedorismo nem nada, mas não tem como escapar, não é? Eu tenho outros blocos de volta para o presente, né? Brincando ali com o filme De Volta para o Futuro. São vídeos passados aqui no YouTube, dá uma procurada lá, esse De Volta para o Presente, fala sobre produtividade. Eu acredito realmente que se você é uma pessoa bem-sucedida, mas não consegue ter tempo, ou as pessoas que você não consegue tomar essas atitudes, se você não consegue selecionar pessoas que estão ali perto de você para fazer isso por você, se você alega não ter tempo, bom, e tudo isso eu acho uma pena mesmo, porque você deveria prestar atenção nesses especialistas que eu falo, e você ia se surpreender o quanto você consegue economizar de fato de dinheiro quando você percebe que você precisa de muito menos coisas na sua vida e que você consegue viver de uma forma muito mais natural quando você faz isso. E num primeiro momento, se você pensar que os especialistas, por serem empresas menores, que de repente eles não tenham preços tão bons quanto os generalistas, eu tenho outra notícia para você, isso não tem acontecido. Isso de fato não tem acontecido. Os especialistas, empresas menores, empórios, vários empórios perto da sua casa, açougues, farmácias que não são de rede, além de ter um atendimento muito melhor, muito mais humanizado, além de ser uma chance de você sair do automático, além de serem uma chance de você exercer seu livre-arbítrio, raciocinar com clareza, tomar direções, fazer melhores escolhas, você vai perceber que você consegue, sim, economizar, né? Eu acho que você não é obrigado a ter essa mesma necessidade que às vezes eu sinto, e porque eu mudei muito minha vida, como eu estava dizendo para você, eu tive esse problema bastante. Eu queria tudo rápido, eu queria que as coisas fossem rápidas de fazer, né, pré-prontas, e porque eu não tinha tempo. E eu vou dizer para você que isso vai trazer problemas terríveis no seu futuro. Se você é realmente produtivo, você precisa entender que ser produtivo também significa fazer boas escolhas para você. E que essas economias que eu estava comentando com você, elas são reais. Porque caro mesmo ao não ouvir o que eu estou tentando te dizer, ficar doente. Se você acha que nos especialistas, que em empórios de produtos naturais, como a Nação Verde, por exemplo, que tem aplicativo, se você precisar que entregue alguma coisa, se tiver uma Nação Verde aí próxima da sua casa, ou pelo e-commerce, se você precisar de alguma coisa, ao não entender isso, você vai ter que entender de uma outra forma. Ficar doente é que é realmente muito caro. Hoje, opções de especialistas e em empresas mais especializadas que conseguem se aprofundar muito naquilo que elas fazem, vai trazer uma surpresa maravilhosa na sua vida. E mais, vai fazer você economizar. Porque vai fazer com que você aumente sua imunidade e não fique doente. Não se esqueça, de volta para o natural também é de volta ao livre-arbítrio, é de volta a ser realmente um ser humano mais racional. E, sem dúvida nenhuma, o de volta para o natural é economizar, não tenha dúvida, porque não tem nada mais caro na vida do que ficar doente. Não se esqueça, o que a gente encontra nesses lugares, que são generalistas, são normalmente comida ultraprocessada. Normalmente, comida em que os principais ingredientes que deveriam nos nutrir acabam perdendo muito, né, essa capacidade de nos nutrir.
o excesso de produtos para conservar, para ter uma vida de prateleira maior, que a gente chama de shelf life, uma vida de prateleira maior, porque eles precisam que esses produtos viajem o Brasil inteiro, e você perde a economia local, com certeza. Esses produtos, né, ultraprocessados, eles são também frutos dessa sobrecarga que eu estava dizendo para você de tecnologia. Então, nesse quinto ponto, eu quero lembrar você que a questão nesses generalistas é que eles possuem toda uma estrutura de grandes e poderosas empresas que vendem esse produto teoricamente simples, teoricamente rápido de se fazer. Veja como tem essa correlação do produto ultraprocessado com a tecnologia. Qual que é o principal gatilho de tudo isso? O gatilho da preguiça. A tecnologia, onde ela entra, seja aqui nos alimentos ultraprocessados, seja nos devices, né, nos acessórios de tecnologia, ele sempre tem esse gatilho da preguiça, de pegar a gente pela nossa preguiça, pegar a gente pelo lado da praticidade. Né? Tem, por exemplo, aquelas cápsulas de café. Veja como colocar aquilo, fechar, apertar um botão, ou nem apertar botão. Você só coloca aquilo lá, fecha o negócio e já leva o café. É claro que é o gatilho da praticidade, o gatilho da preguiça, não é? Mas quão mal isso vai fazer no médio e longo prazo para a sua saúde e para o meio ambiente? Então, o de volta para o natural é entender que esse gatilho é normal. Se você estiver optando por essas coisas, entenda, você é uma pessoa normal. E eu te pergunto se ser normal deu certo em algum momento, assim... não sei, na minha vida ser normal nunca deu certo. Fazer o que todo mundo faz e ir para onde todo mundo está indo nunca deu certo. Então, esse quinto ponto é importante. Cuidado com essa economia da rapidez, da economia ultraprocessada, que faz com que você, como está muito plugado hoje com smartphones, com internet, toda essa tecnologia, leva você a um comportamento autômato e não autônomo. E ao levar você a um comportamento autômato, você faz escolhas dos produtos que você tem para consumir, para comer, para beber, da mesma forma que você faz as escolhas na sua empresa, no seu trabalho, na tecnologia, nas mídias sociais. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque quando você fez isso, você perdeu a sua principal função espiritual, que é a do livre-arbítrio. Chega uma hora que você não sabe mais o porquê você está fazendo isso. E aí, a hora que você atrai uma doença, um problema, você se pergunta, nossa, mas de onde isso veio? Você realmente não sabe de onde veio, porque isso foi cultivado no dia a dia de uma forma muito pouco perceptível. Okay? Não se esqueça, cuidado. Se você não valoriza a palavra cuidado, em algum momento você vai valorizar a palavra coitado. Muito cuidado. Não se esqueça, o melhor da nossa vida é nós podermos ter noção das ações, das opções que a gente faz muito claramente na nossa vida, e poder encaixar todas essas coisas, de modo em que eu me inclua nas melhores escolhas que eu tenho para fazer. Se preocupe de forma com isso, de forma então a ser uma pessoa que pratica o seu livre-arbítrio e seja de verdade uma pessoa mais racional. Participe da sua comunidade local, privilegie esses especialistas, privilegie essas pequenas empresas. Combinado? Não se esqueça, viu? Vá lá fazer sua obrigação, não se esqueça que só você pode, que ninguém te deve nada, não se esqueça, vai lá tomar conta da sua vida, porque quando a gente chega na presença de Deus, Deus não vai perguntar sobre ninguém, nem sobre a vida de ninguém. Deus vai perguntar sobre você. É nisso que eu acredito. E é por isso que eu digo para você, quanto mais para dentro, mais para cima. Seja indesistível. Valeu!